Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Senadores pedem mais tempo para analisar proposta de punição mais dura a juízes e membros do Ministério Público. Tribunais superiores divulgam dados do primeiro semestre de 2013. CJF lança novo portal da Justiça Federal. Cadastro Nacional de Improbidade passa a incluir informações do Poder Judiciário. Bloqueio de bens de acusados de desvio de dinheiro deve ser restrito ao valor do suposto prejuízo causado à administração pública. Entendimento é do TRF da Terceira Região. Incapacidade física temporária não justifica eliminação em concurso público. Entendimento é do TRF da Segunda Região. Caixa sai na frente e oferece mais segurança e facilidade na hora de conceder crédito imobiliário. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos está no ar. O Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 160 mil processos no primeiro semestre de 2013. Os tribunais superiores divulgaram os dados marcando o encerramento dos 6 primeiros meses do ano. As informações com a repórter Gisele Mourão. No primeiro semestre de 2013, a quantidade de ações e recursos que entraram no Superior Tribunal de Justiça aumentou. Segundo o balanço divulgado pelo presidente do STJ, foram 142 mil processos novos. No total, o STJ julgou mais de 163 mil processos, sendo 39.478 julgados em sessão e 124 mil por decisões monocráticas, quando é proferida apenas pelo magistrado. Durante a sessão que marcou o fim do primeiro semestre, o ministro Félix Fischer afirmou que aposta na aprovação do critério de relevância que tramita no Congresso Nacional para bloquear a entrada de processos sem a maior repercussão jurídica no STJ. O mecanismo já é utilizado no Supremo Tribunal Federal. Outros tribunais superiores também divulgaram o balanço dos julgamentos no primeiro semestre. O Tribunal Superior do Trabalho julgou mais de 116 mil processos. O número representa 37,7% do total de causas a julgar. Segundo o TST, cada ministro julgou quase 5 mil ações. Já o Tribunal Superior Eleitoral encerrou o primeiro semestre com 99% dos processos das eleições 2012 julgados. Das 7.781 ações que chegaram ao TSE relativo ao tema, 7.697 foram concluídas. As outras 84, segundo a presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, devem ser analisadas no segundo semestre. Ainda de acordo com o balanço, nos 6 primeiros meses do ano, foram julgados quase 3.800 processos eleitorais. E o Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TRF da Segunda Região, com sede no Rio de Janeiro, realizou mais uma edição do mutirão de conciliação envolvendo processos judiciais movidos por servidores federais inativos e pensionistas. As ações visavam o recebimento de diferenças de gratificações que compõem a remuneração em que é parte a União. Durante o evento, foram realizadas 340 audiências com 285 acordos homologados, ou seja, 84% de acordos fechados e atendidas 833 pessoas, totalizando o valor de R$ 2.400.000. O Cadastro Nacional de Improbidade passa a ter também informações do Poder Judiciário. Os detalhes com a repórter Daniela Garcia. Um banco de dados mais completo. Agora, o Cadastro Nacional de Condenados por ato de improbidade administrativa e por ato que implique inegibilidade é alimentado também com informações do Poder Judiciário. Os próprios tribunais devem incluir as decisões judiciais relacionadas aos fatos que podem impedir a candidatura de uma pessoa. A inclusão das informações do Judiciário começou a ser feita no dia 2 de julho. Aqueles que forem condenados pelas práticas de crimes em licitações contra as finanças públicas e a ordem tributária, por exemplo, terão os nomes lançados no cadastro e a Justiça Eleitoral terá acesso a esses dados para poder negar o pedido de registro de candidaturas deles. Os crimes que levam à inegibilidade são aqueles previstos na lei, que ficou conhecida como Lei da Ficha Limpa. A inclusão de informações por parte do Judiciário foi estabelecida em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça.
A necessidade de aperfeiçoar o cadastro para combater a corrupção já havia sido discutida pelos presidentes dos tribunais brasileiros. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal vão realizar entre os dias 6 e 8 de novembro o 4º Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário. São 350 vagas oferecidas aos profissionais da área para debaterem ações de saúde assistenciais, preventivas e atividades periciais. As inscrições vão até o fim de setembro. Para mais informações, acesse o site do CJF. A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM, abre as inscrições para o primeiro curso básico de mediação à distância. São 2.000 vagas, preferencialmente destinadas aos servidores do Judiciário que já tenham experiência em mediação ou conciliação ou que pretendam atuar nessa área. O curso está previsto para começar no dia 5 de agosto. Para se inscrever no processo seletivo, o endereço é o www.cead.nb.br/enam. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail inscrição.enam@cead.nb.br. A seguir, Caixa sai na frente e oferece mais rapidez e facilidade na hora de conceder crédito imobiliário. E ainda nesta edição, CJF lança novo portal da Justiça Federal. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. A Caixa oferece crédito imobiliário mais rápido e fácil para o cliente, sem deixar de lado a segurança. Antes, o dinheiro poderia demorar até 3 meses para ser liberado. Agora, isso pode acontecer em 20 dias. A burocracia na hora de conseguir um crédito imobiliário sempre foi motivo de muita dor de cabeça para quem deseja adquirir a casa própria. Mas parece que agora a situação está bem diferente. Com o crescimento da concessão de crédito nos últimos anos, os bancos precisaram investir em melhorias para agilizar essas operações. A Caixa Econômica Federal, que é referência em crédito imobiliário, saiu na frente e hoje oferece para o cliente mais rapidez e facilidade na hora de conseguir o crédito. A Caixa hoje ela tem trabalhado bastante para expandir o atendimento de concessão de crédito imobiliário, né? Então, além dela abrir muitas agências, e qualquer agência pode dar início à concessão do crédito imobiliário, a Caixa trabalha também hoje com correspondentes bancários, né? Esses correspondentes funcionam como uma extensão da agência, em bairros, né? Em cidades onde não tem agências, que é difícil, não tem uma agência da Caixa em uma cidade brasileira, né? Então, essa expansão da rede de credenciados Caixa facilita muito a concessão do crédito, porque é mais gente trabalhando e dando agilidade ao processo de concessão do financiamento, né? Como é um processo que envolve uma certa burocracia, o credenciado tem atuado bastante nisso, em conseguir organizar a documentação para ela chegar mais simplificada à Caixa e quem está pleiteando o crédito ganhar um prazo nisso, né? O tempo de aprovação de crédito nos bancos chegava a 60 dias, mas com as mudanças, agora o cliente não precisa esperar mais que 20 dias. Houve épocas que a Caixa trabalhava com 2, 3 meses de prazo para que um financiamento habitacional a uma pessoa física pudesse ser concluído, né? Hoje se trabalha aí com prazo de no máximo 20 dias, né? Se tiver algum problema, se a documentação vier incompleta e tiver que ser complementada num prazo de 30 dias, entre fazer a perícia, né? Se for um móvel usado, né? Tem que ir lá verificar esse imóvel e fazer análise jurídica e comercial e
de risco dessa pessoa no máximo 20 dias. E para a Caixa Econômica Federal, a concessão de crédito imobiliário mais ágil não significa problemas para o cliente. Pelo contrário, a Caixa continua garantindo mais segurança. Então eu vou financiar um imóvel para uma pessoa física, um imóvel já pronto, usado, né? Tenho que verificar se aquele imóvel e seus proprietários não têm ações capazes de comprometer esse imóvel com dívidas anteriores ao crédito que eu vou conceder. Né? Do mesmo modo, uma consultora que vai obter um financiamento para o empreendimento. Né? Se eu não faço isso, eu comprometo o futuro imóvel que a pessoa está adquirindo, comprometo o meu crédito como banco e eu causo aí um grande transtorno para o mercado financeiro como um todo, né? O Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que bloqueio de bens de acusados de desvio de dinheiro deve ser calculado somente sobre o valor do suposto prejuízo causado à administração pública. Você sabe o que é o crime de desvio de dinheiro público? Não. Sim. Não. Mais ou menos, né? Não são os políticos não que levam toda a nossa grana. São os crimes de corrupção ativa ou passiva e de peculato, que causam significativos prejuízos aos cofres públicos. Corrupção ativa é quando alguém oferece ao servidor público algum tipo de vantagem para que ele deixe de praticar seu dever de ofício. Corrupção passiva é quando o servidor público pede ou recebe vantagem indevida em razão do cargo que ocupa. Peculato é o delito cometido por funcionário público que usa o cargo para apropriar-se ou desviar dinheiro, valor ou bem público em proveito próprio ou de terceiros. O que você acha das pessoas que desviam dinheiro público? O que deve acontecer com elas? Tem que ter punição para eles, né? Deveriam prestar conta, né, do desvio e serem punidos nos rigores da lei, né? Cadeia, né? E pagar de volta. Deveriam sim ser presos, porque isso é um crime, né? Desviar dinheiro público é um crime. Desde abril, as empresas do Grupo Scamatti são alvos da chamada Operação Fratelli. Com as investigações em andamento, o grupo está sendo acusado de fraudes em licitações, principalmente pelo recapeamento asfáltico feito em 80 municípios espalhados por todo o estado. São investigados os crimes de quadrilha, fraudes em licitações, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, entre outros delitos. Nesse caso de suposto prejuízo causado à administração pública, os advogados do grupo entraram com pedido de ação cautelar no TRF da Terceira Região. Segundo dados do processo, o Ministério Público apresenta indícios desses desvios no valor de aproximadamente R$ 260 mil. Em primeira instância, o pedido foi acatado, solicitando o bloqueio de bens dos acusados, somando R$ 36.400.000, valor que ultrapassa o montante desviado. Veja, essa decisão ela vem a concretizar a finalidade do bloqueio de bens. O que é o bloqueio de bens? Ele se faz ou mediante o sequestro, o arresto, previsto no Código de Processo Penal, ou sequestro do Decreto-Lei 3.240/41, que na verdade, tecnicamente é um arresto, né? Há a hipótese também de indisponibilidade de bens da improbidade administrativa, né? Mas no caso, estamos falando do âmbito penal, então ele vem a possibilitar e a garantir a futura aplicação da lei penal, né? Então, se houve uma acusação de prejuízos à fazenda pública, o arresto ele serve para garantir que bens sejam constritos para garantir uma futura indenização, futura hipotética, porque pode ser que eles venham a ser absolvidos. Nesse caso, os bens vão ser liberados. Para o advogado Pedro Ivo Veloso, se o objetivo dos bloqueios de bens dos solicitantes é garantir a reposição dos desvios monetários causados ao governo, então o valor dos bens bloqueados não deve ultrapassar a importância retirada. Foi por perceber um aumento considerável no patrimônio do Grupo Scamatti que o Ministério Público pediu o bloqueio dos 36 milhões. Mas para o TRF da Terceira Região, esses indícios não justificam esse valor indenizatório. Por isso, o bloqueio de bens deve ser restrito ao valor do prejuízo. O tribunal readequou a medida ao valor que foi colocado na denúncia. A denúncia é a ação principal, é a ação em que o Estado quer exercer o direito de punir aquela pessoa, né, pela conduta
que narra na denúncia, ou seja, pela suposta conduta praticada. Então, se o prejuízo narrado na denúncia é de um valor menor do que o que foi bloqueado, não há sentido nenhum em se manter esse valor excedente bloqueado. Afinal, o bloqueio de bens, eu digo novamente, ele é instrumental. Ele tem uma função meramente acessória em relação à ação penal. Ele não tem uma função punitiva. O bloqueio de bens, ele busca assegurar uma futura e provável aplicação da lei penal. Incapacidade física temporária não justifica eliminação em concurso público. O entendimento é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deu ganho de causa para uma auxiliar de enfermagem. Passar em um concurso público é uma tarefa difícil para a maioria dos candidatos. E quem consegue a tão sonhada aprovação na prova escrita ainda precisa enfrentar outras etapas antes de assumir o cargo. E isso nem sempre é algo simples. Uma profissional de saúde do Rio de Janeiro aprovada em concurso para o cargo de auxiliar de enfermagem de um instituto foi impedida de assumir a vaga por causa de uma incapacidade física temporária. Ela sofreu um acidente de trânsito e ficou com os movimentos de um dos braços comprometidos por um tempo porque precisou fazer uma cirurgia. Por este motivo, durante o exame admissional, ela foi considerada inapta. E a solução foi procurar a Justiça para resolver o problema. A mulher entrou com uma ação na Justiça Federal do Rio de Janeiro, mas teve o pedido negado. A profissional de saúde recorreu e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu: a incapacidade física temporária não justifica a eliminação de um candidato em concurso público, até porque os documentos médicos juntados ao processo comprovam que a mulher não terá nenhuma sequela ou comprometimento das atividades motoras. Somente é possível fazer a aferição dos candidatos, ainda mais restrições ao ingresso da carreira ou participação no concurso, aquilo que for de fato flagrante ou denuncie efetivamente uma incompatibilidade ao exercício da função junto ao cargo. Então, qualquer tipo de exame médico que seja considerado desarrazoado ou muitas vezes constrangedor, e aí fazemos referências a muitos exames nas candidatas mulheres, né, ele deve ser combatido, seja no judiciário, seja por meio dos órgãos de representação dos interesses da coletividade. O conveniente é que tão logo saia um edital onde conste algum requisito que nós entendemos como sendo desarrazoado ou inadequado, esse candidato deve procurar impugnar o edital junto à banca examinadora ou buscar a defesa dos seus direitos, seja por um advogado ou pelos órgãos de representação da coletividade. O presidente da Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos da OAB-DF explica em quais casos uma pessoa pode ser impedida de assumir um cargo público. Do ponto de vista da incapacidade física, somente pode impedir o ingresso à carreira pública aquela deficiência que seja considerada incompatível ao exercício das funções, sendo muitas delas já descritas na própria norma do cargo especificamente. Qualquer tipo de incapacidade que seja considerada temporária ou que não venha a interferir o candidato no exercício regular de suas funções, ela com certeza deve ser considerada como não impeditiva ao ingresso. E a postura da administração pública em negar o acesso a esse candidato é ilegal e certamente deve ser combatida pelo judiciário. Ainda de acordo com o presidente da comissão, o candidato que passar por uma situação como a da auxiliar de enfermagem deve reunir documentos médicos e ir atrás dos seus direitos. A primeira medida que esse interessado deve tomar é municiar-se de documentação. Então, procurar médicos que já o acompanham ou que tenham lhe feito o atendimento e buscar laudos, relatórios médicos que demonstrem, seja que a incapacidade ela é temporária, seja que essa deficiência que ele possui não é incompatível ao exercício das funções específicas do cargo. Esses documentos, seja em sede de recurso ou de apresentação de documentação, devem ser entregues à banca examinadora para que ela possa aferir, analisar o seu conteúdo e, caso mantido a condição de inaptidão, com certeza procurar um advogado e buscar valer-se do seu direito na justiça. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar nos dias 12 e 13 de agosto, em Brasília, a primeira competição nacional de mediação do Poder Judiciário. O evento, que visa estimular as faculdades jurídicas a estruturarem centros judiciários de solução de conflitos, vai oferecer 50 vagas a estudantes de direito de todo o país. Mais informações no site
www.cnj.jus.br. Estão abertas inscrições para a segunda edição do Encontro Nacional do Encarceramento Feminino. O evento visa discutir questões relacionadas às mulheres privadas de liberdade e egressas. Serão debatidos assuntos como prisão domiciliar, tratamento de grávidas e mães com filhos no cárcere, revista íntima, tráfico de entorpecentes, mulheres em manicômios judiciários, entre outros. A seguir, CJF lança novo portal da Justiça Federal. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. O plenário do Senado Federal aprovou a recondução do conselheiro Gilberto Martins e a indicação do advogado Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira para compor o Conselho Nacional de Justiça durante o biênio 2013-2015. Martins foi indicado pela Procuradoria-Geral da República para seguir como um dos representantes do Ministério Público no CNJ, vaga que ocupa desde 2011. O advogado Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira foi indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil e substituirá o conselheiro Jefferson Cravichin. O Conselho da Justiça Federal criou um novo portal da Justiça Federal Brasileira. A partir de agora, os portais da Justiça Federal e do Conselho da Justiça Federal estão independentes. Os endereços www.jf.jus.br e www.justiçafederal.jus.br apontam para um novo portal que reúne informações de todos os órgãos da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Já o endereço www.cjf.jus.br é exclusivo do CJF. O novo portal da Justiça Federal é administrado pelo CJF, com a colaboração dos tribunais regionais federais. O site visa informar não só os cidadãos, mas também advogados, magistrados e servidores da Justiça Federal. Senadores pedem mais tempo para analisar proposta de punição mais dura a juízes e membros do Ministério Público. As propostas de emenda à Constituição 53 e 75 excluem a aposentadoria compulsória dos magistrados e dos membros do Ministério Público que forem condenados criminalmente ou administrativamente por tribunal ou pelo Conselho Nacional de Justiça. Se as propostas forem aprovadas, o condenado seria demitido e não mais aposentado antecipadamente. Inicialmente, as propostas chegaram a ser lidas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas foi concedida vista coletiva. Logo após, os parlamentares pediram regime especial, ou seja, quando a tramitação da matéria não necessita de parecer de comissões, seguindo diretamente ao plenário. A votação, então, foi iniciada, mas adiada para depois do recesso legislativo. A Associação dos Juízes Federais do Brasil é contra a aprovação das PECs. Para os magistrados, apenas em crimes graves e com a sentença transitada em julgado, deveria haver a demissão. Para serem aceitas, as propostas dependerão da aprovação no plenário do Senado, em 2 turnos, com pelo menos 3/5 dos votos, para prosseguir a tramitação na Câmara dos Deputados. As PECs ainda podem sofrer modificações, já que foi apresentado substitutivo que não atinge o princípio da vitaliciedade. A demissão dos magistrados e membros do Ministério Público, com esse substitutivo, terá que aguardar a sentença transitar em julgado. Você também pode assistir o Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia.